Olá, queridos estudantes, paz e saúde a todos. Hoje nós vamos trabalhar sobre colonização inglesa na América, ou também chamada de América Anglo-Saxônica. Queridos, vamos lembrar todo um contexto europeu, e o primeiro contexto que a gente fala é o quê? É o contexto expansionista ultramarino. Lembrem que Portugal e Espanha foram os dois primeiros estados absolutistas, foram os dois primeiros estados a dar início a esse contexto ultramarino. As outras nações europeias iniciaram a formação do Estado absolutista e, consequentemente, todo o expansionismo ultramarino de forma mais tardia. Isso em função de fatores internos e externos, de conflitos pela qual estavam passando. O certo é que, diante de todo o pioneirismo dos países ibéricos, de Portugal e Espanha, nas navegações, diante da descoberta de ouro aqui na América pelos espanhóis, isso gerou uma certa cobiça das outras nações. Lembrem que toda a divisão do mundo ultramarino se dava através do tão conhecido Tratado de Tordesilhas, que dividia o mundo apenas entre Portugal e Espanha. E as outras nações, como vocês sabem, elas discordaram desse tratado e buscaram também se apoderar de terras no além-mar, nas terras ultramarinas que está incluso aí, buscaram se apoderar de territórios no continente americano, na África, na Ásia e por aí vai. Bem, o que nos interessa aqui é entender todo esse contexto de disputa, porque eu tenho com as expansões marítimas disputa de rotas, rotas marítimas, buscando chegar ao Oriente, buscando especiarias, buscando artigos que fossem comercializáveis na Europa. A disputa por portos para escoamento dessa produção e, consequentemente, a disputa por colônias. Porque o que todos os países europeus buscavam nesse momento era a ampliação dos seus mercados, a ampliação e a expansão comercial, o interesse mercantilista em conseguir uma balança comercial extremamente favorável. Ok, queridos? E nesse sentido, o que aconteceu quando a gente fala de América anglo-saxônica? O interesse inicial, todo o processo de colonização inglesa, foi impulsionado por interesses privados e não pela iniciativa estatal. Perceba que eu estou dizendo impulsionado. Não significa dizer que o Estado, a coroa inglesa, não buscou o processo colonizador. Estou falando que a impulsão desse processo colonizador se deu pela iniciativa privada, de particulares que decidiram vir para cá. E qual é esse contexto que vai contribuir para isso? Gente, vamos lembrar que os ingleses e a Inglaterra vivia um estado absolutista. A princípio, com a dinastia Tudor, com Henrique VII, posteriormente com Henrique VIII, que vai estabelecer o anglicanismo enquanto religião. Então, estamos falando de um contexto de reforma protestante. Se liga aí. Eu tenho perseguições políticas da existência de estados absolutistas. Eu tenho um contexto de perseguições religiosas, porque a Inglaterra, em pleno século XVII, ela vai passar por duas revoluções, a Revolução Puritana e a Revolução Gloriosa, que vai transformar a Inglaterra em uma monarquia parlamentar, na qual é até os dias atuais. Eu tenho esse contexto de perseguição religiosa por quê, queridos? Porque eu tenho anglicanos perseguindo as outras religiões protestantes. Por exemplo, perseguindo puritanos. Porque os puritanos não concordavam com a temática, ou com a ideologia puritana, né, com a ideologia anglicana, melhor dizendo. Porque o anglicanismo ele foi uma espécie de remodelagem dentro do catolicismo, e o que os puritanos defendiam
era uma ideologia religiosa mais pura do que o anglicanismo. Diante dessas perseguições religiosas, muitos puritanos vão ver como solução ir para o Novo Mundo, sair dessa perseguição política, dessa perseguição religiosa. Para complicar ainda mais a situação, na Inglaterra, desde o governo de Elizabeth I, da dinastia Tudor, eu tenho a prática dos cercamentos. O que foi isso, Luiz Celso? É simples. O campo estava sendo cercado, e na medida que o campo estava sendo cercado, eu tenho concentração latifundiária. Cercado para a criação de ovelhas, que forneciam lã, matéria-prima para a produção têxtil, para uma produção que ainda era manufatureira. Os cercamentos, queridos, dos campos vão contribuir posteriormente para a Revolução Industrial na Inglaterra, tá ok? Gente, se eu tenho o campo sendo cercado para a criação de ovelhas, vai faltar emprego no campo, porque a quantidade de mão de obra que se precisa para a criação de ovelhas é uma quantidade de mão de obra mínima. Moral da história: muitos vão sair do campo para a cidade. Como é que a gente chama isso? Êxodo rural. Só que na cidade, queridos, não vai ter emprego para todo mundo. Por isso que esse fluxo migratório para a América do Norte foi a verdadeira válvula de escape, a solução encontrada para muitos fugirem da situação também de miséria que estavam vivendo na cidade. Eu tenho aí o continente americano como a alternativa de uma vida melhor, a busca por uma vida melhor por parte de muitos colonos, predominantemente puritanos. Se liga aí. Gente, e aí é que tá. Como eu estou dizendo, puritanos rumo à América. E em setembro de 1820, eu tenho 102 pessoas, né, homens, mulheres e crianças, que vieram em um navio, né, no Mayflower, que partiram da Europa, do Velho Mundo para o Novo Mundo, e 2 meses depois fundaram uma colônia, a chamada colônia de Plymouth, que fica na atual região de Massachusetts. Quando eles vieram, se localizaram nessa parte leste, queridos. Percebam aí no mapa que quando a gente fala das antigas 13 colônias, essas antigas 13 colônias se localizavam no leste. As colônias inglesas eram apenas no leste. Quando é que eu tenho a formação geográfica, territorial dos Estados Unidos nessa atual formação que nós temos hoje, queridos, tá? Nós temos atualmente. Só se deu durante o século XIX todo o processo de expansão territorial em direção ao Velho Oeste, em direção ao Oceano Pacífico. Portanto, a colônia ou as 13 colônias ou América Inglesa, elas se localizavam apenas no leste, dividida entre colônias do norte, colônias do centro e colônias do sul. Queridos, todo esse processo de vinda, de chegada, da formação dessa colônia, os primeiros momentos foram difíceis, até conseguirem se adequar a toda a situação de clima, de relevo, de vegetação, quando começaram a trabalhar com a prática da agricultura. As primeiras relações com as comunidades indígenas foram relações inicialmente amistosas. E, em função da boa colheita que tiveram, diante de momentos aí de fragilidade, de crise, os colonos decidiram comemorar essa boa colheita. E esse dia se tornou muito famoso, que é o tal do Dia de Ação de Graças, até hoje muito comemorado nos Estados Unidos, também chamado de Thanksgiving Day. Queridos, esse Dia de Ação de Graças foi um dia em que os colonos, diante dessa fartura na colheita, decidiram fazer um grande banquete, e nesse grande banquete eles decidiram convidar os nativos, porque os nativos contribuíram para isso,
auxiliando, né, na mecanismo de sobrevivência dentro da América, já que o continente americano era desconhecido por parte desses colonos. Por isso eu tenho essa relação inicialmente amistosa. Amados, esse dia de ação de graça, que hoje é comemorado, que é sempre a quarta quinta-feira de novembro, sempre. Realiza-se esse grande banquete, nas ruas são realizados desfiles, orações, cultos, festas, e esse grande banquete que foi feito lá pelos colonos que chegaram à América do Norte é realizado até hoje. São realizados banquetes familiares com o consumo principalmente do peru, ok? Um outro detalhe aí, uma curiosidadezinha para vocês, porque quando eu tenho aí o tal do Black Friday, que surgiu lá nos Estados Unidos, que também é realizado aqui no Brasil, o Black Friday lá nos Estados Unidos é sempre realizado após o Dia de Ação de Graças. Foi uma forma que o comércio encontrou para estimular toda a venda de produtos já buscando o período natalino, são datas aí muito próximas, ok? E um outro detalhe, queridos, quando a gente fala desse contexto, como eu falei ainda há pouco para vocês, que todo o processo colonizador ele se intensificou a partir de Plymouth, a partir da vinda do Mayflower. Mas o governo inglês, a coroa inglesa, já havia autorizado as companhias de comércio a trazer colonos para cá. Já tinha colonos aqui, mas de uma quantidade ainda muito insignificativa, muito pequena, certo? E um outro detalhe, que os colonos inicialmente que vieram para a América do Norte, que se dirigiram para lá, eram colonos pobres, que não tinham muitos recursos, eram camponeses, e como eles não tinham, inclusive, recursos para custear toda a viagem, existiu aí uma parceria entre as companhias de comércio, privada inclusive, e os colonos. O que essas companhias de comércio fizeram? Financiaram a vinda desse imigrante, só que quando esse imigrante chegava aqui, ele passava a viver uma espécie de servidão temporária. Como assim? Ele ia trabalhar entre 4 e 7 anos para pagar todas as despesas de custeio de viagem até aqui o continente americano, até a América do Norte. Depois que eles conseguiam pagar essas dívidas, eles recebiam um pequeno lote de terra e começavam a sobreviver por conta própria. O certo é que eu tenho o processo de intensificação da colonização depois de Plymouth. Ok, queridos? Na próxima aula, a gente vai continuar falando de outras temáticas envolvendo este contexto colonizador. Beleza? Obrigado pela atenção e até a próxima.